paz do Senhor Jesus para todos vocês. Cheguei aqui para a gente fazer nossa corrente de oração e nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus antes de começar a oração. E hoje eu quero falar um assunto que sai um pouquinho do que estamos trazendo aqui, né, sobre a oração. E eu venho trazer uma palavra do Antigo Testamento. Eu sempre gosto de trazer do Novo Testamento, mas hoje eu venho trazer um exemplo aqui do Antigo Testamento para a gente ver que a blasfêmia sempre houve na terra, né? Sempre aconteceu contra Deus. Então, qual é esse exemplo, irmã? Está aqui em 2 Reis, capítulo 7, e eu vou ler 3 versículos. O 7, 1, 2 e o versículo 17, que seria a conclusão desse desfecho. Essa história aqui é a história de Eliseu, que é aquele profeta que precediu Elias. E esse tempo aqui foi um tempo de fome em Samaria. E a fome era tão grande por causa do cerco que estava em volta de Samaria e estava fechando todas as passagens e o povo estava sem alimentos, não tinha mais o que comer. E estava acontecendo já de as próprias mães cozinharem o filho para comer. E foi a história que começa contando aqui, que uma mulher teve que cozinhar o seu filho e comer. E aí, como ela tinha feito um acordo com a outra, para que um dia cozinhasse o seu e um outro dia cozinhasse o da outra, e elas pudessem comer os seus bebês, né, os seus filhos, e a outra não quis dar o filho, então elas foram se queixar ao rei. E o rei de Samaria, revoltado com essa situação, porque isso era mais do que uma abominação, isso era um ato realmente horrendo. Então o rei, ele foi atrás de Eliseu, mandou um mensageiro e ele mesmo já vinha atrás do mensageiro. E aí começa o desfecho dessa história nesse encontro com Eliseu. E diz assim o capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E o versículo 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Irmãos, para você que está escutando essa história pela primeira vez e não está se situando muito bem, enfim, o que o homem de Deus, Eliseu, o profeta, quis dizer aqui com esse valor, né? Esse valor que era usado. Um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Isso quer dizer que vocês iriam comprar muito, mas muito barato mesmo a comida. E antes disso aqui, eu quero deixar um adendo do que eles estavam comendo e comprando em Samaria. Por isso que o homem aqui, que era o capitão, que o rei apoiava o seu braço, blasfemou contra Deus. Diz assim no versículo, no capítulo 6 e versículo 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então vamos fazer uma comparação para a gente entender. Olha, uma cabeça de jumento, quanto que custava?
80 ciclos de prata. E aí o homem de Deus diz assim, que no dia seguinte, na porta de Samaria, seria vendido um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo. Veja só, enquanto a cabeça de um jumento era vendido por 80 ciclos de prata, que era o ciclo de prata, era o dinheiro, agora ele profetizou que iria se vender um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo. E aí a gente vê também que estava sendo vendido esterco de pomba. O povo estava comendo esterco de pombo. E o esterco de pombo estava valendo 5 ciclos de prata. E aí ele diz assim, ó, 2 alqueires de cevada iria ser vendido também por 1 ciclo. Tudo à porta de Samaria. Então veja que coisa horrível. O povo estava comendo fezes de pombo e o povo estava pagando muito caro para comer uma cabeça de um jumento. Então veja só que profecia que ele fez isso de um dia para o outro. Ele disse, olha, de hoje para amanhã é assim que vai ser aqui na porta de Samaria. E sem contar, né, que as mães lá brigaram para comer o filho uma da outra. Então veja só, já tinham comido um filho já, né? Veja que horrível. E por isso, por falta de fé em Deus, né? Por não crer, né, em Deus, ele falou isso, né? Olha, nem que Deus, ele blasfemou contra Deus, duvidou de Deus e ainda colocou o poder de Deus na lata do lixo, dizendo que nem se Deus abrisse uma janela no céu, isso não seria possível, porque a maravilha iria ser tão grande, esse milagre ia ser tão grande, tão imenso. Hoje a gente está comendo esterco de pombo, a mulher comeu filho junto com a outra. Como que amanhã Deus vai fazer a gente comer a flor de farinha, a cevada, por 1 ciclo? Olha, isso é impossível. Nem que Deus colocasse uma janela e abrisse o céu para despejar aqui para nós, isso não iria nunca acontecer. Então, por conta da incredulidade, da blasfêmia, por conta de ter menosprezado o poder de Deus e colocado Deus, escarnecido, zombado de Deus, colocado Deus numa latinha de lixo lá no canto, o Senhor mandou uma palavra para esse capitão. E a palavra foi: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A história diz que Deus fez 4 leprosos que viviam fora da cidade por conta da lepra, que eles estavam vagando. Eles resolveram, assim, do nada, à noite, ir lá no acampamento dos sírios. E sabe o que o Senhor fez? O milagre que Deus fez foi que quando eles estavam andando, talvez mancando, porque nós sabemos que a lepra é uma doença terrível, ela faz apodrecer partes do corpo, talvez eles estivessem rastejando as pernas. Enfim, Deus fez aquele som de 4 leprosos se tornarem como um grande ruído de carros, cavalos e cavaleiros. E o povo, os sírios que estavam lá no acampamento do arraial, fugiram desesperados, deixando tudo para trás, achando que o povo de Samaria tinha conseguido reforços e que os reforços estavam chegando lá. Veja só o milagre de Deus. O som, o ruído de 4 leprosos caminhando foi maravilhosamente mudado completamente para um barulho de carros, de cavaleiros, de cavalos correndo para alcançar e chegar lá de emboscada nos sírios, naquele arraial. E aí o povo ouvindo aquele ruído: ai, eles estão vindo com ajuda, vamos fugir. Fugiram tudo desesperado, deixaram tudo para trás. E os despojos, eles tomaram tudo. E os 4 leprosos, o que fizeram? Olha,
Não vamos ficar com isso aqui tudo para nós. Vamos voltar à cidade, vamos avisar o povo. E foi justamente nessa hora que eles chegaram de volta a Samaria e avisaram ao povo que o arraial não tinha mais ninguém, que os sírios foram embora e o povo saiu desesperado, correndo e atropelaram o capitão que blasfemou contra Deus. Essa é a história, o resumo da história. E o que eu quero vir dizer com isso? Eu acredito que alguém já tenha compreendido aqui. O que eu quero dizer é que existem muitas pessoas que não falo só de cristãos, não. Tô falando gente de fora também, gente ímpia mesmo, né? Porque a atitude dessas são de pessoas realmente ímpias. Então, o ímpio, aquele que mesmo professa sendo como cristão, blasfemar contra Deus, colocar o poder de Deus, eu não estou falando aqui de blasfemar contra ou zombar de um profeta e nem da sua profecia. Eu estou falando aqui de você zombar do poder de Deus, porque o que ele fez foi isso, ele disse que seria impossível, mesmo que Deus abrisse as janelas do céu, isso não seria possível. Ele botou o poder de Deus como nada, dizendo se Deus abrir a janela no céu para derramar os bens de lá, as bênçãos de lá, isso é impossível acontecer. E por conta dele blasfemar contra Deus, contra o poder de Deus, o Senhor fez com que ele padecesse. Irmãos, Deus, ele requer de nós que tenhamos fé, que nós tenhamos obediência e que a gente não revide, não fale contra pessoas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus. A gente não tente se vingar, não tente dar resposta. Deus não precisa disso, Deus não precisa de uma defesa. O Senhor, nosso Deus, nunca perdeu para homem, para ser humano nenhum. Ele é soberano, ele é Deus. Ele é o justo juiz. E ele é quem julga não só a nós, mas a todos. Então, irmãos, tenha cuidado no que você pensar sobre Deus, né? E tenha cuidado também de quando você escutar alguém falando zombarias de Deus. Não revide, não amaldiçoe, não diga nada. Simplesmente deixe com Deus. Ore para que Deus tenha misericórdia. Porque nós não sabemos qual é a colheita que aquela pessoa vai colher, mas certamente ela vai colher, porque isso é bíblico, né? Isso é mostrado em toda a Bíblia. Ninguém passou despercebido diante de Deus. Ninguém cometeu algo e ficou por isso mesmo. Vamos ser prudentes, né? Na hora de nós ouvirmos palavras que talvez sejam realmente do Senhor, né? Vamos fazer prova de Deus. E aquilo que a gente ouvir dos ímpios, a gente não fala nada. Se eles estão zombando, se eles estão escarnecendo, deixe eles falarem. O melhor é virar as costas. É virar as costas e começar a orar pedindo misericórdia. Porque o Senhor sabe tratar com essa gente. O Senhor sabe tratar com cada uma delas. Tá bom? Então, vamos orar, irmãos, para que a gente possa receber as bênçãos do Senhor, né? Eu quero orar pela tua vida também. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui ante a tua presença, aprendendo, Senhor, mais um pouco da tua palavra. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Oh Deus, tantas pessoas zombam, escarnecem de ti. Nós vemos, Senhor, até políticos zombarem de Deus e falarem coisas horríveis, até se compararem com Deus, mas o Senhor está observando tudo isso, o Senhor não está alheio a todas essas coisas que estão sendo feitas, essas zombarias contra os cristãos, principalmente agora nessa passagem de eleição, Deus, muitas coisas se ouviram, Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor não se deixa escarnecer, assim disse a palavra, através do teu servo Paulo. O Senhor não deixa se escarnecer dos homens de forma alguma. O Senhor, ele virá e dará conforme a medida de cada pecado de cada um. E nós te pedimos,
misericórdia por essas pessoas que zombaram, escarneceram de Ti, para que elas possam ter uma oportunidade de se converterem, Senhor, de aceitarem a Ti de todo o coração, antes que elas cheguem ao ponto de estar diante do trono branco, porque aí sim não terá mais como escapar das Tuas mãos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, também venho te pedir por cada um filho Teu, que tem colocado os pedidos de oração no caderno de oração, fica com cada um deles, tenha misericórdia, atende, Senhor, as orações feitas aqui no canal, as orações dos Teus filhos que fazem cada um na sua casa, na sua residência, tenha misericórdia, atende os pedidos, Senhor, tenha misericórdia daquela mãe aflita, pedindo por um filho, por uma filha, Senhor, tenha misericórdia daquele que está sendo oprimido pelo inimigo, que está com pensamentos de morte, tenha misericórdia daquele que está sentindo uma depressão forte. Ó Senhor, ajuda aqueles que estão com causa na justiça. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, se for da tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então agora vamos louvar, para que a gente possa terminar esse vídeo em nome de Jesus. Vamos louvar o hino da harpa cristã número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Então guarda o contato com teu Salvador. Vamos louvar o Senhor. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, vamos terminando então esse vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém.